De volta com a Acorda pra Vida, 8h33. Deixa eu dar um recadinho pra você que tá em casa, no trabalho ou no carro ouvindo a gente. Olha, preste bastante atenção, viu? O Sindicato do Empreendedor Individual, em parceria com a Odonto System, lançou um plano odontológico com atendimento em todo o Brasil por apenas R$ 24,90, com vários benefícios. Seguros de vida, né, no valor de R$ 10.000, assistência funeral no valor de R$ 3.000, diversos prêmios e diversos serviços também gratuitos para quem adere ao plano odontológico no valor de R$ 24,90. Então, liga agora. 3241-6755, 3241-6755 ou 3326-7078, 3326-7078, ou acesse o site www.mvaraújo.com.br, www.mvaraújo.com.br, e contrata esse plano odontológico por apenas R$ 24,90, com diversos benefícios para você, tá ok? Agora voltando para o Acorda pra Vida aqui, para o nosso tema de hoje, a nossa entrevista. Estamos aqui com o Dr. Taurino Araújo, né, advogado criminalista, que vai falar sobre o primeiro congresso internacional que vai discutir a situação do sistema prisional na Bahia e no Brasil. E a gente vê, né, uma discussão constante, né? Esse congresso acontece entre os dias 31 de julho a 2 de agosto e existe uma discussão constante no Brasil, principalmente agora, né, com a possível redução da maioridade penal, aprovada aí na Câmara. Claro que ainda cabe ainda mais outras votações, o Senado também vai ter que ser colocado em votação, mas cada dia se discute mais a situação prisional brasileira, onde mais de 70%, né, da população carcerária volta a cometer crimes no Brasil. Taurino Araújo, doutor Taurino Araújo, bem-vindo ao Acorda pra Vida, bom dia. Bom dia, Almir Santana. Bom dia também a nossos ouvintes e tal. É muito importante nós estarmos aqui falando hoje sobre essa questão do sistema prisional. Bom dia também a Levi Vasconcelos, essa lenda viva do jornalismo baiano. Com certeza. Ele é uma lenda viva do direito criminal. Quando as lendas se encontram, elas navegam com tranquilidade no logos, no mito, e aí entra naquilo que a Genô sempre gosta de dizer, vira o tema para doutorado e para samba enredo. Ok, Taurino. Vamos falar, rapaz, ontem, na frente de um presídio aconteceu, né, a morte de uma senhora. Claro que ela tinha envolvimento com o crime, mas não se justifica tanta violência. Foi a Wanda. A Wanda, ela teve, ela recebeu mais de 20 tiros, 15 pegaram nela e ela morreu. O filho dela envolvido no tráfico, também ela já tinha sido preso no ano de 2012 pelo tráfico de drogas, e a gente vê essa rotina nos presídios brasileiros, né? E o acesso, o fácil acesso, que também esses presidiários, eles têm a celular, a armas, a drogas. Então realmente o sistema prisional brasileiro, eu acho que ele é diferente de qualquer sistema prisional do mundo. Eu diria, Almir, que ele é um sistema prisional muito grande. Nós somos um país enorme. A Bahia é um estado enorme. População prisional do mundo, né? Só perdemos fora dos Estados Unidos. É verdade. Né? E nesse congresso, Taurino, o que vai ser tratado, o que vai ser colocado? É um congresso internacional, inclusive, né, deve ter experiência de outros países a serem colocadas, a serem discutidas. Qual a sua expectativa para esse primeiro congresso internacional do sistema prisional? E a primeira coisa que a gente deveria dizer é o seguinte, é que o sistema prisional, ele é um microsistema num macrosistema. Muitas vezes as pessoas pensam assim, Almir, que pelo fato de presos, delinquentes, loucos, que isso aí seja a regra, não é a exceção. Por incrível que pareça, é a exceção. Aí quando a gente pensa o sistema prisional está como uma parte de um sistema social. A questão, ela é em grande parte social. As regras de direito, elas são regras éticas. As regras de direito penal são as regras extremas. A gente fala assim, a última ratio, a última razão. Aí, quer dizer, na verdade, a sociedade, ela tem que crescer em termos de desenvolvimento humano. A Suécia tem fechado presídios e nós estamos pensando em abrir mais presídios, mais vagas. A coisa não é por aí. Cada dia se discute, né, Levi, que os presídios brasileiros, eles não têm estrutura e que as superlotações existem, né, nos presídios. O senhor que tem experiência criminal vasta acha que tem chance, por exemplo, da justiça italiana evitar a extradição de Henrique Pizzolatto? Ele alega que o sistema prisional do Brasil é muito ruim
e que seria colocá-lo no inferno. O senhor acha que tem alguma chance disso? Pode acontecer, porque a questão de Cesare Battisti ainda continua ressoando, né? Então, até não é uma questão de represália, pode ser que eles não devolvam o Pisolato, e esse argumento, porque isso aí sempre passa por um terreno retórico. Na verdade, a sociedade às vezes entende que o sistema prisional vai dar conta de resolver questão infraestrutural. Não resolve, Levi, não resolve de jeito nenhum. O que acontece? Na população adulta, o índice de reincidência ele é muito grande. Aqui na Bahia, por exemplo, chega a 75%. E nessa faixa etária dos 16 aos 18, por incrível que pareça, a reincidência é pequena, porque as medidas tomadas são de caráter socioeducativo. Eu chego a pensar que se nós aumentarmos, por exemplo, o período de internação, pode ser um caminho, como vem sendo proposto, de 3 para 8 anos, porque essa internação, embora não sendo um modelo perfeito, de fato ela surte efeito por uma questão de efetividade, porque quando há uma transgressão legal, o importante é que a pessoa seja imediatamente punida. Eu costumo brincar, me dizendo que nem que seja para tomar a sensação bolo, da impunidade tem que ser imediato. Você, por exemplo, comete uma transgressão de trânsito, imediatamente está perante um juiz. Tudo isso tem um sentido simbólico bastante interessante. A questão é de multa ser também imediatamente multado. A questão é de censura ser imediatamente censurado. Então, uma questão que preocupa muito é a questão da efetividade. Nessa população carcerária, nós temos o quê? Muitas pessoas que não estão julgadas. Isso é muito doloroso, você pensar num processo judicial que pode se estender por 7, 8, 10 anos. Então, no caso, quando se fala em ampliar maioridade ou vagas em presídios, se deveria também pensar em como está acontecendo o funcionamento do judiciário. Porque uma coisa interessante é o seguinte, na história da humanidade, o poder executivo, num dado momento, foi o ponto fundamental da humanidade. Você ter um governante executivo democrático. Depois, com as codificações, nós passamos para o terreno do legislativo. Ter boas legislações. E o Brasil tem a melhor legislação do mundo. O problema é a aplicabilidade. O que nós estamos precisando é de efetividade, Levi. E a efetividade quem pode fazer é o judiciário. Aí tem que estar bem aparelhado. Muitos juízes, funcionários, né? Falta eficiência, né? O sistema. Principalmente o judiciário. Às vezes eu tenho uma sensação que só vai preso pobre. Agora, com esses escândalos Mensalão, Lava Jato, houve uma exceção da regra. Não é? É verdade. E já se fala até em fazer a prisão resort. Né? Com certeza. Mas o que é que o senhor acha desse tipo de situação, né? A justiça, me parece que quem tem mais poder aquisitivo, ela é mais generosa, porque o sujeito tem dinheiro para contratar bons advogados, né? E ele sabe mais os caminhos da pedra e o que se vê é que a população pobre é muito mais punida do que a que tem dinheiro. Como é que o senhor encara esse tipo de situação? Eu encaro da seguinte maneira, Levi. Porque tem, assim, diversos mitos no direito, que isso aí é falácia, é conversa para boi dormir. Você pensar, assim, que todos são iguais perante a lei, isso não é verdade. Infelizmente não é. Pensar que nós estamos diante de um modelo legalista também não é verdade. Porque a pessoa, ela precisa ter um mínimo de condição para acessar o poder judiciário, para ter acesso à justiça. Então, na verdade, quando se fala, assim, que os ricos estão com uma grande vantagem processual, na verdade eles estão utilizando os mecanismos legais adequados. Porque o que acontece? Eu já fiz advocacia pro bono, independente de ser pobre ou rico, se os mecanismos legais forem manejados, os resultados serão parecidos. Ou seja, a justiça não é preconceituosa, separando pobres e ricos. A verdade é que caberá ao advogado, que é imprescindível, a administração da justiça, peticionar. E aí, no caso da pessoa rica, ela teria a vantagem de poder contratar os serviços de um profissional desse, né? Mas se a pessoa advoga, eu já fiz a experiência, independente de ser pobre ou de ser rico, os recursos eles serão apreciados, né? Logicamente, quem tem mais dinheiro tem mais acesso, né? Com certeza. Ô Taurino, vamos falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal, principalmente no caso de crimes hediondos. Você, como
um advogado criminalista, né? Você é contra ou a favor a redução da maioridade penal no Brasil? Eu sou contra, eu sou a favor que se amplie, por exemplo, a internação para um período maior, né, de 8 anos até. E sobre essa questão da redução da maioridade penal, uma coisa que esbarra, e eu fico muito preocupado com isso, Levi, que é o seguinte, é ter que dar plantão. O Brasil, ele não pode sobreviver com isso. Você ficar de plantão para não sofrer um golpe. Essa questão, qualquer estudante de direito sabe isso, a questão da maioridade penal, ela é cláusula pétrea, garantida pelo artigo 228 da Constituição Federal, que diz que a imputabilidade penal começa aos 18 anos. Isso aí foi bem pensado durante a Constituição de 1988. Aí o que acontece? As pessoas ficam querendo resolver situações num sistema complexo como é o Brasil, de modo pontual, aí não dá certo. Ou seja, se essa maioridade penal ela cai através de uma emenda constitucional, daqui a pouco outras cláusulas também da Constituição podem cair por essa mesma via. Né? Abrir o perigoso precedente. Aí observe, eu tomei um choque enorme quando houve essa questão da redução da maioridade penal num dia e no outro, um outro projeto sendo votado. Por quê? Porque tem a questão do interstício, isso não pode. Se foi votado, só poderia ser votado depois. Né? Com certeza, a previsão é que nessa semana agora houvesse essa votação. E foi atropelado. Está questionando isso, né? Não só a OAB, como também os deputados, ou seja, isso aí vai ser objeto de mandado de segurança, já estão trabalhando um mandado de segurança, e a OAB também trabalha uma ação indireta se a coisa persistir, porque a Almir pontuou bem direitinho no início dessa entrevista que a coisa ainda vai passar por uma segunda votação, ainda tem Senado, tem tudo, e também tem Congresso sobre o sistema prisional no século XXI. Nós vamos continuar debatendo essa situação no fim do mês, mas as coisas não devem ser resolvidas a toque de caixa. Está se visando muito o efeito, mas a causa ela deita a raiz de cunho social, e o direito penal ele não resolve questão infraestrutural. Andando no Parque da Cidade, Levi, recentemente eu me defrontei com jovens que faziam uma filmagem artesanal ali no finalzinho do parque, aquele bambuzal. Aí eu falei, por que vocês não filmam um bambuzal? Eles me falaram o seguinte, é porque a gente está querendo aqui fazer um documentário mostrando que há um caminho à esquerda, outro caminho à direita. Então essa questão do caminho à esquerda e do caminho à direita é que tem que ser trabalhado. A arte ajuda nesse terreno, a educação, a cultura, o esporte, o lazer e até mesmo a questão da mobilidade urbana. Tudo isso é conjugado quando se pensa num ponto tópico como é o sistema prisional. Bom, são 8h46, a gente vai a um rápido intervalo para continuar aqui. Rádio é tudo! Acorda pra vida! De volta com a Acorda pra Vida, 8h51. Deixa eu perguntar ao Taurino aqui, pela sua experiência, né, na área criminalista, sobre os presídios brasileiros. Qual a sugestão para a gente melhorar o sistema prisional brasileiro, para que a gente tenha uma ressocialização de verdade, né, do presidiário, do ex-presidiário, que ele saia, né, para ter uma nova vida em sociedade, para que a gente consiga recuperar ao máximo esses indivíduos? Almir, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, na medida do possível, não encarcerar. Encarcerar pelo mínimo de tempo possível. Cuidar da questão dos processos, de medidas que possam ser alternativas. Tudo isso aí ajuda a trabalhar o sistema prisional. No modelo de execução de pena também, é possível, viu, controlar esses egressos, para que eles possam trabalhar, se reinserir com mais rapidez à sociedade. O problema que está acontecendo é o seguinte, é um foco muito grande no encarceramento.
Você veja o seguinte, ó, a Suécia, ela tem 50 presos por 100 mil habitantes. No Brasil já está passando de 274 presos por 100 mil habitantes. Ou seja, nenhum sistema prisional suporta tanta gente encarcerada. Olha, e não tem mais, porque o judiciário não julga tão rápido. Porque se tivesse uma agilidade, teria muito mais, tenho certeza disso. E a gente caminha para daqui a pouco a gente ter metade do país preso. Porque... E um dado preocupante também, Almir, é que é o seguinte: poucas coisas que acontecem chegam também às raias do judiciário, mostrando que o sistema em si não é viável. Aí o que é que acontece? Muitas vezes uma pessoa é presa, ela detinha know-how num certo tipo de crime, aí vai para aquele negócio, ganha know-how em outros tipos de crime. Ele chega sem tanto do crime. Levi, é interessante, porque observa, é uma coisa que a sociedade precisa entender. A gente conhece as coisas, segundo Leônidas Hegenberg, através de um saber de. Você ouve falar lá atrás da serra, aí quando entra no sistema prisional, aqui no nosso exemplo, a pessoa já passa a saber do saber como, as correlações lógicas. Por exemplo, tem no sistema prisional meninos, por exemplo, que passaram pelo exército, eles já têm 18 anos, aqueles meninos dominam o explosivo. Aí quando fica explodindo os caixas, às vezes eles não sabem. Explosivo e armamento. Como é que aquilo ali foi trabalhado, pode ter sido nas Forças Armadas mesmo, quando ele passou por lá, né? Então será que não se poderia pensar em aproveitar esse jovem para um tipo de trabalho, um primeiro emprego, depois de sair desse serviço? Quer dizer, vão passando know-how um para os outros, né? E daqui a pouco chega ao ponto a penitenciária a trabalhar com o saber que, e aí ela ganha esse cunho de universidade mesmo. Pessoas que detêm assim uma alta tecnologia para comandar ações criminosas fora, controlar a coisa por dentro também, enfim. Aí quer dizer, você fica na verdade criando um ethos de tecnologia. E tem uma coisa também muito perigosa quando ficam fazendo aquelas descrições de como o crime foi feito, como foi articulado. Tudo isso vai aumentando o know-how e o foco, né, na questão. A escola lá parece mais eficaz do que a escola pública, né? É isso, é porque trabalha com todos os tipos. A prática é interessante. Né? Se você é visual, o camarada mostra como é que se faz, se é auditivo, ele conversa para você os relatos, se é sinestésico e tudo, é saber para todo mundo, né? Vamos falar agora um pouquinho do Congresso, que gostaria que você deixasse o convite das pessoas para participarem, que é o público que interessa o Congresso. Acho que a todos, né? No caso assim, principalmente o Congresso, ele vai atrair estudantes de direito, mas nós já estamos aí com muitas inscrições, não apenas de direito, de administração, de serviço social, pedagogia, sociologia, está atraindo muita gente. Nós pensávamos também que atrairia somente advogados, mas já está atraindo também professores de direito, de outras disciplinas. Nós também os trabalhadores, digamos, os agentes penitenciários, as pessoas também vão participar. Eles vão participar também. Brasileiros devem participar também. Vão participar também. As polícias civil, militar vão participar. O governo do estado também está apoiando esse evento, o governo federal, a CUT nacional e a CUT estadual. Nós teremos a certificação da Universidade Federal da Bahia, também da Universidade Católica do Salvador e também da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Então é um evento assim que está envolvendo de maneira muito efetiva setores do governo, dos negócios, da educação e do terceiro setor. O evento acontece aqui em Salvador entre 31 de julho a 2 de agosto. Eu vou fazer a palestra de encerramento do evento. Participarão nomes importantes da área, como Richard Dieter, que é uma autoridade em pena de morte nos Estados Unidos e é contra a pena de morte. Rogério Greco, que é um jurista também muito conhecido. E nós podemos fazer as inscrições através do site sistemaprisionalseculo21.com.br.
Podem ser feitos contatos também através do telefone, WhatsApp 9947-4002. E esse evento, assim, graças a Deus, está recebendo uma divulgação e uma procura muito interessante da sociedade, de modo que haverá assim uma boa oportunidade para nós discutirmos temas relevantes, para saber o que nós faremos com os nossos presos, com os nossos loucos, os nossos delinquentes, para que a sociedade possa funcionar de modo cada vez mais fraterno, dinâmico, democrático e efetivo. Ok, são 8 horas e 57 minutos. Deve ter uma pergunta? Tenho aqui, ele falou, Richard Dieter, eu acessei aqui, estou notando aqui que alguns artigos dele, ele está se manifestando contra a pena de morte. Claro. Por conta dos sucessivos erros judiciais. É verdade. Né? É. Que leva o criminoso a ser apenado sem ter culpa. É verdade, Isso aí é outro problema, né? Se lá nos Estados Unidos eles vivem esse dilema, imagina se fosse no Brasil. É uma coisa engraçada isso, porque é o seguinte, o julgamento que se faz, ele é um julgamento humano. O julgamento que se faz é um julgamento humano. Aquele julgamento mitológico, somente os deuses podem fazer, né? O julgamento de Xangô, por exemplo, com olhos que se sabem sabedor, olhos guardiães de Salvador, nós temos que ser mais objetivos no julgamento, porque o julgamento tem que decorrer do que aconteceu e na medida do possível também. Porque se for fazer vontade, tudo tem que ser punido com pena de morte. É uma colega nossa chamada Maristela Bouzas, foi sequestrada, estuprada e assassinada, né? Sim. E lá um dia depois vem o advogado de um dos acusados e diz assim: olha, a justiça inocentou meu cliente, eu queria que vocês fizessem o devido reparo. Deixa eu ver a sentença aí. Aí o juiz escreve lá: as provas que estão no auto não são suficientes para formar a minha convicção. Se injustiça eu estiver cometendo, que a justiça divina se encarregue de fazer os devidos reparos. Ele não está dizendo que você é inocente, coisa nenhuma, ele está dizendo que ficou em dúvida. Porque no caso essa coisa só valeria se houvesse um julgamento redondo, né? Dizendo que não houve o crime ou que ele não foi o autor, não é o caso aí. O que estava se dizendo é que havia dúvida. Né? Nosso tempo infelizmente se encerrou. Obrigado, Taulino, pela sua participação aqui no Acorda pra Vida. Um abraço para você e o espaço está aberto aqui sempre. Eu que agradeço. Foi uma honra participar aqui dessa. A gente fica por aqui. Na sequência tem Josanel Barreto com Tatu de Boa na Tudo FM e a programação nacional na TV Cultura na tela da TV Baiana. Pois é, um bom início de semana para vocês. A semana passada, para mim, que sou torcedor do Vitória, foi maravilhosa. Um abraço a todos, tchau, tchau.